Olá, aventureiros! Sabiam que no início do século XIX o conceito de médico era diferente? Na Inglaterra do começo do século XIX, tínhamos 4 profissionais que pegavam e faziam justamente a função do médico atual, só que distribuído entre esses 4 profissionais. Tínhamos o médico em si, que era o responsável por pegar e fazer o tratamento das chamadas doenças internas do corpo humano, prescrevendo medicações, sangrias, emplastos, tratamentos, orientações gerais, terapias. O segundo era o cirurgião. Sim, cirurgião e médico eram 2 profissões diferentes. Inclusive no próprio juramento de Hipócrates a gente vê isso, né? Quando tem um momento onde ele fala que o médico não vai pegar e tocar das questões de cálculos de pedras dentro do paciente, né? Que vai deixar isso para os cirurgiões. E era justamente isso. O cirurgião ele fazia amputação, cortava e tirava coisas externas, só que ele tirava as pedras do rim e as pedras da vida, certas pedras que tinham dentro do corpo humano, que a gente tem milhares que podem se formar e causar diversas patologias. Só que tínhamos inclusive o tabu que era escrito que você tem médicos do começo do século XIX dizendo que era tabu justamente o crânio, o tórax e o abdômen, para vocês verem o quão restrita ainda eram as técnicas cirúrgicas. Lembrando que estamos falando de uma época onde não tinha cirurgia. Então o cirurgião bom era conhecido não aquele que tinha os melhores tratamentos, mas sim aquele que fazia as coisas mais rápido, em questão de minutos fazia um procedimento. Tanto que essa questão é que levou de velocidade, levou a justamente aperfeiçoar instrumentos cirúrgicos para serem cada vez mais finos e detalhados, justamente para acelerar os processos. Número 3, tínhamos o boticário, que lembra bastante a questão do farmacêutico atual, né, com toda uma capacidade inclusive de prescrição de medicação, e tínhamos justamente o cirurgião boticário, que era justamente o cirurgião que tinha ido para a área de boticário, vice-versa, né, e que misturava as 2 áreas. Sendo que com o tempo foi reestruturando isso. Então o século XIX é um período onde você tem a reestruturação completa da atividade médica até chegar no final bem próximo daquilo que conhecemos hoje em dia. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e começamos hoje nosso mini curso gratuito de ciência médica no horror gótico, começando com a nossa aula 1 de Frankenstein. Lembrando que teremos 3 aulas ao todo, focadas justamente nas 3 grandes obras de horror gótico que Stephen King considera como as principais influências de todo o material de horror atual e fora dele. Lembrando que o gótico ele existe há 3 séculos, né? Desde a primeira grande obra, que é o Castelo de Otranto, e lida justamente com a questão da pessoa perdida num ambiente, seja externo, seja interno, mental, labirinto claustrofóbico sombrio com um segredo monstruoso escondido em algum lugar. E aqui, justamente, a gente tem a obra Frankenstein, que é considerado a obra de horror gótico que dá as bases para a ficção científica moderna. Sendo que o conceito de ficção científica ele surge no começo do século XX, só que estamos falando de uma revista de contos que cria o termo ficção científica para o material que eles publicam, e eles usam entre os materiais de referência para quem quiser publicar lá, inclusive o próprio Frankenstein de Mary Shelley. Então, prosseguindo, Frankenstein, o Prometeu moderno, como ele dialoga com a questão médica do seu período. Primeiramente, como eu falei, estamos falando de um período onde a medicina está se reestruturando para criar as bases atuais. E o protagonista é justamente o Dr. Frankenstein. Então é um médico protagonista que lida com a medicina da época e muitas vezes pegando conceitos base do século anterior. Sendo que alguns podem perguntar, nossa, mas será que não é coincidência? Será que você não está exagerando? Então, Mary Shelley, ela teve uma família que era extremamente progressista, que lutava arduamente, inclusive com artigos e publicações pelo direito da mulher. Então, quando ela nasceu, pouco depois da morte da mãe, ela foi cuidada pelo pai, e ela foi criada no meio culto com acesso ao material científico. E mesmo o marido dela também tinha esse viés de contato científico e tudo mais, né, de onde ela pegou o sobrenome Shelley. E quando ela teve aquela fatídica reunião com Lord Byron num castelo, junto com o marido dela e outras pessoas, para pegar e discutir, criar histórias de terror, entre as pessoas estava um médico do Lord Byron que estava lá trazendo inclusive atualizações científicas, discutindo com eles coisas como a origem da vida que estava
estava em discussão na época. Tanto que, para vocês terem ideia de como a questão de a origem da vida era um conceito que estava fervendo no meio científico, no começo do século XIX, o termo biologia é criado justamente na transição do século XVIII para o século XIX, começou a se propagar e colocar na época até atingir a nossa definição que a gente conhece atualmente. E o Erasmus Darwin, o avô do Darwin, sim, Charles Darwin da seleção natural, o avô dele já tinha publicado naquele período alguns artigos discutindo sobre a questão das espécies se originarem através de um processo de seleção e especiação, né? Então estamos falando de uma discussão não apenas sobre a origem da vida, mas a questão colocando justamente como a existência de uma ciência, de uma origem técnica científica da vida que foge dos mitos e histórias tradicionalmente colocados dentro dos processos religiosos de forma literal. Então, a gente está um novo meio surgindo. E dentro desse meio, o que temos de interessante? Quando a gente pega e vê o subtítulo Frankenstein, O Prometeu Moderno, por que O Prometeu Moderno? Porque ele está roubando o poder divino de criar vida, o que é considerado divino, e usando para benefício próprio. No caso, ele tenta inclusive criar uma criatura que seja superior à humanidade, né? Que você vê a descrição, né, dele ser mais forte, poderoso. Ele abomina a criatura depois quando vê que a estética dele é feia para os padrões dele, só que a criatura era super inteligente também, inclusive ela foi criada para ser um ser superior, né? Então ela absorve rapidamente conhecimento, então temos todo um relato da criatura de como você foi absorvendo pouco a pouco o processo conhecimento, a construção de uma psique, e o ódio que ele começa a desenvolver do criador, já que todo mundo detesta ele, já que ele foi largado pelo mundo, sem conhecimento nenhum, e tendo que aprender toda uma raça, e as pessoas detestam esse aspecto dele. E ele com isso inclusive pede para pro criador dele fazer uma esposa. E nesse meio todo temos diversas características interessantes. Em primeiro lugar, sobre essa questão de pegar a vida, a essência vital, que inclusive no início temos justamente essa coisa dele ir atrás dos túmulos e fazer muitos experimentos de animais para tentar achar a essência da vida nos animais, como é descrito no livro. No século XVIII, nós tivemos um artista chamado Franz Mesmer, que pega e percorre a Europa justamente com o chamado mesmerismo, no qual ele pega e fazia, teoricamente, grandes curas coletivas. Na época já existia, no começo do século XVIII, a questão de você usar magnetos, ímãs e metais para realizar determinados tipos de tratamento, né, cuja eficácia ou não, você ainda estava estabelecendo um método científico para isso. E o Mesmer surge usando magnetos, passes, técnicas gestuais com as mãos, com as barras de ferros, onde ele dizia controlar uma forma diferente de magnetismo, um magnetismo animal, uma força, energia, potência que existiria exclusivamente nos seres vivos, e através disso ele conseguia fazer as grandes curas coletivas dele. Coisa que fascinou a Europa, tivemos cientistas enviados para pegar e pesquisar, várias pessoas duplicando essas técnicas, criando suas próprias versões e teorias do mesmerismo, né? Até que no final foi colocado como várias coisas dele tendo sido como farsas, só que ainda tínhamos gente duplicando esses métodos ao longo da Europa e médico competente, cirurgiões inclusive, pegando e tentando pesquisar as curas, o que dava certo, o que não era. Tanto que esse negócio estava ainda fervendo, ainda era importante no início do século XIX, que posteriormente as pesquisas mais profundas disso levaram ao médico Charcot a criar em 1845 a hipnose, derivada justamente das técnicas do Mesmer, onde ele derivou aquilo que era show, aquilo que era mito, teoricamente espetáculo criado em cima, daquilo que era justamente técnica que realmente funcionava e ajudava em processos de cura. É claro, criando uma teoria própria, né? E a hipnose é uma coisa que existe de verdade, né? Que ela foi refinada muito ao longo desses séculos, mas que tem certas propriedades que ajudam em possibilidades curativas. Prosseguindo então, a gente tem todo esse início no qual tínhamos gente pesquisando ativamente sobre o princípio vital e técnicas para você manipular ele no século XIX. E entre essas pessoas, inclusive, nós temos o Louis de Galvin, que no final do século XIX,
ele que descobre a questão de cargas elétricas sendo capazes de pegar e justamente mexer pernas de rã no experimento de laboratório. Tanto que a história é que você tinha justamente um laboratório com pesquisas eletrostáticas tendo, e alguém acidentalmente encostou um pedaço de metal numa perna de rã que se mexeu, que estava morta, todo mundo se espantou. Ele começou a fazer essa pesquisa, falando inclusive do chamado magnetismo animal, mas precisamente da eletricidade animal. Tanto que galvanismo virou o nome sinônimo de pesquisa com eletricidade no começo do século XIX por causa disso, sendo que um dos experimentos mais famosos dele é justamente colocar um gancho numa perna de rã, colocando numa barra de metal para captar descargas elétricas de tempestades. Início do século XIX. Então, gente, estão vendo de onde certos elementos clássicos, inclusive, foram tirados do material dentro do Frankenstein? Tanto que a questão elétrica, ela é colocada dentro do livro na versão revisada de 1830. Sendo que de 1817 a gente tem a questão a gente só tem aquela questão mais alquímica de pesquisa da essência da vida mesmo, e essa questão elétrica, e depois essa questão elétrica foi exacerbada em basicamente 90% dos filmes que a gente tem por aí, né? Tanto que a gente vê muito uma figura que mistura o Dr. Frankenstein, tanto que a figura, se a gente pensar do cientista louco moderno, ela é uma mistura do Dr. Frankenstein com a figura do Nikola Tesla, né? Justamente o grande mestre da eletricidade, de um lado, da vida real, que tinha vários mitos associados, e justamente o cara que era capaz de criar vida e criar novos seres misturando partes de criaturas diversas, seria o Dr. Frankenstein. Nesse período da gente até já pode ver as influências sobre um pouco dentro da cultura pop no geral, mas vamos retornar um pouquinho então. Dentro desse meio, o Frankenstein, então, ele acaba sendo uma discussão de a questão do papel da responsabilidade do cientista perante os resultados de sua criação, e não simplesmente pegar e largar. O que já é uma coisa muito interessante, por causa que quando a gente vê o Frankenstein, no qual temos inclusive um relato da própria criatura de como foi ele desenvolver uma psique, um desenvolvimento, e uma questão da importância de você ter um papel de alguém cuidando ativamente de alguém, a questão do cuidar dos seus filhos, discípulos, da sua responsabilidade sobre o processo da formação da mente da pessoa, ela é fascinante porque ele levanta questões importantes que ainda não tinham respostas na época. Mesmo na nossa época atual, temos vários conceitos fascinantes sobre o desenvolvimento da psique da criança e o quanto isso leva ao adulto atual. E na época a gente mal tinha isso, tanto que o primeiro artigo assim de grande porte a pegar e trabalhar uma teoria, os esboços de uma teoria da mente parecida com a teoria da mente atual em questão de desenvolvimento da mente infantil, a gente só vai ter em 77 com Charles Darwin publicando a partir dos relatos justamente em um artigo científico que é baseado nas observações que ele fez justamente do desenvolvimento das próprias crianças, mostrando que a capacidade de observação do Darwin era fantástico. E o pessoal esquece do Darwin ser médico, do Erasmus Darwin, o avô do Darwin ser médico também, todo mundo esquece essas coisas. Mas enfim, então isso mostra o quão fascinante é o tema e o quão bem ele é trabalhado dentro do Frankenstein. Ele não é um relatório, um documentário sobre as coisas que tinham na época. Ele é uma série de reflexões sobre as possibilidades, sobre responsabilidade humana. Inclusive, ainda temos mais um detalhe. Nesse período, lembra aquilo que eu falei sobre a questão do cirurgião ser diferente do atual? Isso incluía um padrão de personalidade e comportamento de uma estrutura que acabava sendo meio showman, a ponto de que você tinha vários locais pela Europa onde as cirurgias eram públicas para as pessoas, não falando de medicina, mas para qualquer um poder pegar e observar esses procedimentos. Tanto que existem relatos de que o marido da Mary Shelley pegou e testemunhou parte desses procedimentos cirúrgicos, né? Então, pensa, você tem um showman que pega, usa a cirurgia, o negócio, a questão do corpo humano do outro, como ele manipula aquele corpo humano para você pegar e se exibir, se fascinar, e que inclusive certos padrões de comportamento de arrogância, que eram justamente de você pegar e deixar tudo sujo, ensanguentado, para mostrar o quanto cirurgias você tinha feito, o quanto você lidava diretamente com a vida e com a morte, estão justamente na base das grandes surtos de infecção que você tinha em hospitais no
dentro da Europa no século XIX. E essa arrogância, ele chega a tal ponto de que quando você finalmente tem o Lister e outros médicos mostrando justamente que a necessidade de padrões de higiene, lembrando que não existe... Gente, o pessoal não usava luva na época, pra vocês terem ideia. Então, quando fala sobre a questão de que o médico podia... o médico, sem se higienizar e sem manter a bancada limpa, ele se tornava um vetor de doenças. Esse conceito, no meio do século XIX, ele foi extremamente resistente justamente, tipo, entre os vários motivos que teve, um deles foi justamente a ideia da comunidade médica pegar e se declarar: como é que eu, que cuido da vida e da morte, estou transmitindo doenças? Isso é um absurdo. Então houve décadas até você pegar, mesmo com comprovação científica forte, você conseguir pegar e tomar, e você ter proeminências da autoridades médicas adotando os procedimentos básicos de higiene. Então, a gente vê um pouco das primícias nisso na atitude arrogante do Dr. Frankenstein. Inclusive porque ele não quer entender a essência da vida pra pegar e ajudar a humanidade. Não, ele quer pegar e criar uma raça superior. Eu vou ser o pai da nova espécie que vai dominar a Terra, quase. E vocês já veem um pouquinho a origem dos humanos, de como certos vilões, inclusive, surgem da cultura pop novamente. E, novamente, essa questão da criatura, um ser que é construído, tudo mais, né? Então, a ideia de um ser construído, que está criando sua própria identidade entre o humano e o não humano, já começa a aparecer aí, basicamente muito antes das histórias de robôs ou cirurgias ciborgues, quando a gente pega e reflete bem sobre o assunto, mostrando o quão atual ainda é essa obra e o quanto ela gera reflexões, insights importantes sobre a natureza humana e como o ser humano lida com o processo científico. E só para responder uma dúvida que alguns ainda tenho, de que, como ele poderia pegar e ter uma esposa para se reproduzir o Frankenstein, se ele é uma criatura feita de pedaços de gente e a noiva que ele pediria seria a mesma coisa. Então, temos que lembrar que ainda a teoria do processo reprodutivo ainda estava sendo firmada, e uma coisa que ainda tinha forte era o conceito de que todos os nossos órgãos enviariam partículas justamente para os nossos órgãos reprodutivos, então teríamos como meio que um esboço de rim, esboço de fígado, esboço de cérebro, tudo mais, enviado para células reprodutivas, tanto do homem quanto da mulher, e que ambos se mesclariam no processo de reprodução. Então, antes da gente pegar e ter todo o conceito moderno disso, ajudando a entender um pouco melhor os conceitos, inclusive, que estão no livro. E, até hoje, como disse, a gente tem influência disso. Inclusive, na Hanna-Barbera tivemos justamente o super-herói Frankenstein Jr., que era um robô gigante inspirado no Frankenstein clássico do cinema, para poder, que pegava e salvava o dia controlado por um relógio. Nas áreas de terror são inúmeras. O clássico, inclusive, Dr. Herbert West, o Reanimator, né, originalmente do próprio HP Lovecraft, é inspirado diretamente nisso e mostrando como cada vez experimentos cada vez mais móveis, envolvendo cada vez mais fragmentação e pedaços de humanos e cada vez dando mais errado até finalmente ter tudo destruído, né? E que virou uma série de filmes bem popular posteriormente pelas mãos do diretor Stuart Gordon. Inclusive filme que me marca, né? Tanto que uma das coisas que me pegou e me fez motivar a fazer esse curso e criar esse tipo de coisa, foi quando eu descobri que justamente a consultoria de um médico patologista para cenas médicas serem mais realistas, mesmo cenas de zumbis no filme do Reanimator, foi assim uma descoberta fantástica que ajudou a me motivar a estruturar essa questão. Prosseguindo então, Resident Evil, essa série de zumbis, se a gente e que é inspiração para muitos outros tipos de histórias de zumbi atualmente, gente, temos justamente o grupo de cientistas loucos em busca da criação de super soldados usando de base a reanimação dos mortos e a coisa dando errado e gerando os apocalipses zumbis que temos na história. Se a gente vai ainda mais pra frente em Vingadores, Era de Ultron, isso é muito bem utilizado, porque pensa, o conceito básico de Dr. Frankenstein já tá meio intrínseco no Tony Stark, especialmente no cinema, quando vimos ele tendo que lutar justamente contra os usuários das armas
armas que ele pegou e criou no passado, mostrando que as consequências do passado dele não podem ser simplesmente largadas, as criações tecnológicas eles continuam, não é do tipo você cria uma coisa, é neutro, depois vamos ver o que vai dar. Não, gente, o passado te persegue. E super armas são criadas usando aquela tecnologia com a qual ele tem que pegar e lidar, até que chegamos na Era do Ultron, que é justamente ele criando uma inteligência artificial para teoricamente proteger o mundo, a inteligência justamente julgando que o mundo não merece ser protegido, que ele vai criar uma raça superior, onde escutamos isso, né? E justamente quando a cena da criação do Visão, que todo mundo começa a pegar e se discutir entre si, se de repente eles vão criar um Ultron ainda mais poderoso, ainda pior, temos ainda uma cena maravilhosa dele sendo reanimado pelo raio, só que dessa vez com o martelo do Thor, né? Gerando toda uma mescla de origens, né? Então, se não é um Frankenstein de pedaços do corpo humano, podemos pensar que é um Frankenstein de pedaços de múltiplos conceitos e tecnologias que são mesclados, criando justamente o Visão no filme dos Vingadores. Expandindo esse universo, inclusive, para o mundo justamente dos super-heróis japoneses, que inclusive já tivemos ondas aqui no Brasil, né, e que inclusive pelo mundo agora, com filmes como Godzilla e o retorno de Power Rangers, inclusive, o Kamen Rider, que foi uma das franquias mais famosas que teve por aqui, e que faz parte, na verdade, de uma coisa que existe há décadas no Japão, né, qual é a história dele e de várias outras séries que teve tanto antes quanto depois de Kamen Rider? Muitas vezes a história do grupo de super cientistas malignos que deseja imortalidade e criar super soldados, aí então ele se rebela contra os seus criadores, virando ele um ciborgue. Inclusive essa questão da luta entre a parte interna, a parte máquina, a parte humana dele, e o sofrimento de pegar esse de perder a humanidade, de lutar para não perder ela, é retratado pelo fato de que as primeiras décadas dos primeiros Kamen Riders são todas feitas justamente as máscaras com essa linha preta escura de diversas formas aqui, para pegar e representar justamente as lágrimas de sofrimento do herói, justamente lutando contra o lado máquina dele. E que isso posteriormente foi reformulado depois, né, quando foi criado outras histórias de outras formas de Kamen Rider. Mas se pensarmos, essa é 50% das histórias envolvendo uma das maiores franquias do Japão. E se você gosta de Power Rangers, acho que você já ouviu falar do seriado Comando Estelar Flashman, que é um dos precursores de Power Rangers que vieram no Brasil. E esse seriado, com 5 heróis coloridos que vieram do espaço para defender a Terra, o vilão principal, na verdade, é um cientista que ele não está criando um império maligno. Ele vai de planeta em planeta usando toda a biosfera e seus seres como experimentos dos mais macabros para criar a criatura suprema a seu comando. Tanto que todos os seres que existem dentro da nave, todos os grandes generais do mal ligados a esse cientista, na verdade são monstros resultados dos experimentos bem-sucedidos nos outros planetas. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é interessante, e temos alguns episódios que falam justamente desse processo de experimentação, sofrimento de ser um monstro, etc. É bem interessante esse material. E a gente tem inúmeras possibilidades ainda que podem pegar e ser criadas, e se deixar, daria para ficar horas e horas só discutindo as derivações aqui no canal. Lembrando, gente, que eu sou médico patologista, leitor crítico, e eu faço consultoria científica para pegar, e justamente quem quiser pegar e enriquecer seu roteiro, seja de quadrinhos, game, teatro, filme, etc., justamente com informação científica mais verídica e coerente. Então, se gostaram, lembre-se de inscrever-se no canal, que temos mais 2 aulas vindos por aí, todo sábado aqui no canal. Esperamos que tenham gostado. Coloquem seu comentário, dúvidas, compartilhe com seus amigos e até a próxima, galera!